Esta videoaula ensina conceitos básicos fundamentais para que qualquer usuário entenda várias noções que são passadas nas telas do sistema, nas videoaulas e nos manuais. Um conceito muito importante entre esses é o de cadastros. Toda vez que se falar em cadastros, significa que é um conjunto grande de informações que são muito importantes e que servem de base para o lançamento das operações que existem dentro do sistema, que são chamados de movimento. Então, por exemplo, principais cadastros, clientes, produtos e fornecedores. A partir dele, surgem diversas informações que são as que alimentam o sistema. Então, os cadastros eles se constituem numa base muito importante, uma base fundamental a partir da qual todas as outras áreas e informações do sistema são constituídas. Ligadas a esses cadastros, há tabelas vinculadas, que são informações mais simples. Então, por exemplo, cadastro de clientes, eu tenho tabelas como região, sub-região. Em cadastro de produtos, vou mostrar aqui um exemplo no sistema. Então, exemplo, em cadastro de clientes, eu tenho algumas tabelas, como podem ser regiões, sub-regiões, e no cadastro de produtos, eu posso ter tabelas como grupos, subgrupos que me dividem meus produtos. Então, são as tabelas vinculadas ao cadastro. Então, esse meu cadastro faz uma ramificação de informações muito grande. Para eu ter um cadastro de produto, eu preciso ter aquelas tabelas auxiliares, eu preciso ter tabelas de impostos, tabelas de preços, enfim, um conjunto de informações que constituem o inúmero tipos de cadastros e informações que existem no sistema. Outro conceito muito usado no sistema é o de tabelas. Tabelas já são informações auxiliares ou complementares aos cadastros e às movimentações do sistema, que costumam ser mais simples. A maior parte delas é simples, com muito poucos campos. Como a gente viu há pouco ali, tabela de região tem um código e o nome da região. São tabelas mais simples. E outras bem mais complexas. Só que elas servem como base para a existência de outros cadastros e de lançamentos. Os principais, aqui temos 3 tabelas que são basilares no sistema. Elas vão se espalhar por diversos tipos de tela e relatórios, então é muito importante o conhecimento delas. O que nós temos aqui? Comprovantes. Os comprovantes, eu vou exemplificar aqui no sistema, eles são as tabelas que definem as operações que existem no sistema. Então, todo tipo de movimentação que exista no sistema, ela é lançada e identificada através de um comprovante. Então, o que pode ser um comprovante? Uma venda, uma compra. Um comprovante pode ser um ajuste de estoque. Um comprovante pode ser uma transferência entre filiais, uma bonificação de mercadoria, uma remessa para conserto, o lançamento de uma despesa, por exemplo. Então, vão existir diversos comprovantes, cada um deles identificando o que significa aquela operação que foi lançada. Um outro conceito muito importante é o de condição de pagamento. Então, é uma tabela na qual eu cadastro as condições de pagamento que a minha empresa oferece na venda. Aqui eu tenho um exemplo, enfim, tem N configurações. Então, toda vez que eu fizer uma operação com um cliente, eu vou indicar qual é a condição de pagamento. Uma outra tabela extremamente fundamental é a tabela de ICM, que é uma das tabelas de impostos, e é a tabela mais complexa. Eu vou dar o exemplo aqui pelo sistema de como se constitui essa tabela. Então, se essa tabela não é preenchida, e ainda mais se não é preenchida corretamente, a minha emissão de notas fiscais pode ser inviabilizada porque não vai ser autorizada no momento da venda, ou, mesmo sendo autorizada, pode estar refletindo uma informação errada, ou seja, eu aplicando alíquotas que não são as que deveriam estar sendo usadas para aquele tipo de produto e para o meu enquadramento tributário. Vamos agora ao conceito de movimentos. Isso é muito utilizado também no sistema. Movimentos são as operações que uma empresa registra no seu dia a dia, na sua atividade. Então, o sistema exige que toda a movimentação
fique registrada. Isso serve não só como um histórico, por exemplo, vai me permitir saber todas as compras que eu fiz numa determinada data, de um determinado fornecedor, de um produto específico, enfim, é o registro do histórico de tudo o que ocorreu na empresa. Ao mesmo tempo, o movimento permite justificar e comprovar a mudança de registros que são muito importantes. Importantes no sentido do controle da empresa, como é o estoque, contas a pagar, contas a receber e saldos de conta de caixa e de banco. Então, toda vez, por exemplo, que um estoque muda, o sistema não vai apenas, quando existe uma venda, registrar a diminuição do estoque. Ele lança um movimento de venda, pode ser um movimento de ajuste de estoque, um produto ele venceu, ele caiu, ele quebrou, então é lançado no sistema isso e fica um registro. Por que esse estoque mudou? Porque houve essa movimentação que tem lá a sua explicação, a sua justificativa. E existe no sistema 3 tipos de movimento. Movimentos com clientes, todas as operações que ocorreram com algum cliente, uma venda, uma devolução que o cliente efetuou. Fornecedores, toda operação feita com os fornecedores, compras, devoluções, consignações. E movimentos internos. Quais são os internos? São aqueles que não são nem de clientes, nem de fornecedores, aqueles feitos internamente pela empresa. Exemplos: uma transferência de mercadorias entre filiais, um ajuste de estoque, então um produto eu vou fazer um inventário, um produto sumiu e é feito o registro disso, um produto quebrou, um produto venceu, eu faço o registro dessa ocorrência. E existe um outro tipo de movimento que é ligado a clientes ou fornecedores, que são os recibos de pagamento. Então, toda vez que se fala no sistema de recibo de pagamento, é um lançamento que é feito através de um comprovante específico, que ele vincula quais são as contas a pagar que eu paguei a um fornecedor ou as contas a receber que um cliente meu pagou. Então, esse recibo ele junta uma série de registros de movimentos que estavam no contas a pagar e no contas a receber e formaliza a quitação desse pagamento, vinculando ainda de que jeito ele foi pago, ou seja, se eu recebi isso numa conta de banco específica, se foi uma cobrança bancária, se foi uma entrada através do caixa da empresa. Então, dessa forma, finalizamos essa videoaula que tem como objetivo dar aos usuários uns conhecimentos básicos que são muito utilizados em todo o sistema.